O filme As Panteras de 2019 parecia ter a faca e o queijo na mão, mas acabou sendo um baita fracasso de bilheteria e também de crítica. O que foi que deu tão errado? Uma análise bem interessante aponta que o problema não foi só um roteiro fraco, não. Foi algo muito mais profundo, ligado à mensagem do filme. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, para começar, como filme de espionagem, ele já não se sustenta muito bem. A trama toda gira em torno de uns dispositivos que são supostamente super perigosos. Só que tem um problema. O filme nunca mostra pra gente por que eles são uma ameaça. A gente fica correndo atrás de um objeto misterioso sem sentir o perigo na pele, sabe? Falta aquela tensão. E na parte da ação, acontece a mesma coisa. A análise chega a chamar as cenas de luta de ruído superficial. São basicamente explosões e coreografias que não levam a história a lugar nenhum. E a física? Nossa, é tão sem noção que até um filme de super-herói ia achar um pouco exagerado. Ok, então se o filme falha como espionagem e como ação, qual é o X da questão? É aí que a análise que estamos usando vai mais fundo. Ela aponta para uma causa central, uma coisa que parece ser a raiz de todos esses outros problemas. E aqui está o ponto-chave. De acordo com essa análise, o filme ficou tão, mas tão obcecado em passar sua mensagem sobre gênero que acabou sacrificando todo o resto. Personagens, trama e, o mais irônico, a própria mensagem que ele queria tanto defender. Vamos entender o primeiro grande argumento, que pode até soar meio estranho. Como é que uma mensagem de empoderamento feminino pode, na verdade, enfraquecer as personagens? Pois é, a análise argumenta que foi exatamente isso que rolou aqui. O filme deixa sua mensagem principal bem clara, logo de cara, com essa frase. É uma ideia ótima, super positiva, né? Mas segundo a análise, o problema não está na frase em si, mas no fato de que o filme leva isso ao pé da letra de um jeito extremo. É que o filme parece entender mulheres podem fazer qualquer coisa, como mulheres podem fazer tudo, o tempo todo, e serem perfeitas nisso. E qual o resultado? As personagens perdem a sua individualidade. Aquilo que faz cada uma ser única simplesmente some. E olha, essa tabela aqui mostra o problema de um jeito muito visual. A personagem que é a lutadora também é uma química genial. A vigarista luta tão bem quanto a especialista. A nerd de tecnologia, de repente, também sabe lutar super bem. No fim das contas, se todo mundo faz tudo, qual é a função de cada uma na equipe? Elas viram intercambiáveis. E aqui a gente chega num ponto crucial. A gente não se conecta com personagens perfeitos. Se a gente não vê as fraquezas, as dificuldades, as lutas internas delas, por que vamos nos importar com o que acontece? Elas acabam virando só bonecas de ação, uma igual à outra. A fonte resume isso de um jeito brilhante. Em um mundo onde todo mundo é especial, ninguém é especial. Na tentativa de fazer todas as heroínas perfeitas, o filme acabou tirando justamente aquilo que poderia torná-las, de fato. Agora, vamos virar a moeda e falar dos vilões, porque, segundo a análise, a forma como o filme retrata os homens cria um problema que é tão grande quanto o das heroínas. A fonte aponta que parece existir uma regra não escrita no filme. Praticamente todo personagem masculino ou é mau, ou é incompetente, ou é condescendente. Isso transforma eles em caricaturas, e não em vilões com motivações reais. Eles não são maus por um motivo, eles são maus porque são homens. Frases como essas são usadas o tempo todo para pintar os homens como idiotas ou condescendentes. O problema, segundo a análise, é que a crítica é tão rasa, tão sem nuances, que só reforça a ideia de que eles são vilões de desenho animado. E veja só como isso estraga a própria trama. O roteiro tenta criar aquele suspense clássico. Quem é o grande traidor? Será que é o Bosley do Patrick Stewart? Ou de repente a Bosley da Elizabeth Banks? Só que a essa altura do campeonato, o filme já ensinou pra gente as suas regras básicas. Mulheres são do bem, homens são do mal. Se a lógica é tão simples e preto no branco assim, será que esse grande mistério é um mistério de verdade? Com essas regras, a resposta fica óbvia, né? A grande reviravolta se torna a coisa mais previsível do mundo. O filme simplesmente destrói o seu próprio suspense. Então, quando o vilão é revelado, surpresa zero. E claro, tudo isso acaba transbordando da tela. Quando um filme envia uma mensagem tão de um lado só, o que acontece com o público? A análise sugere que, em vez de unir e inspirar, ele pode acabar afastando as pessoas. A fonte destaca que o humor do filme é quase sempre direcionado aos homens. A violência contra eles vira piada, é tratada de um jeito leviano. Isso acaba criando um tom que pode ser visto como antimasculino.
e fica fácil entender porque uma parte do público pode não se sentir muito bem-vinda para assistir. E aí tem um ponto interessante. Antes da estreia, a diretora Elizabeth Banks chegou a dizer que se o filme fracassasse, a culpa seria dos homens que não assistem a filmes de ação protagonizados por mulheres. A análise não julga a declaração, mas aponta a ironia. Fica difícil esperar o apoio de um público que o seu próprio filme parece menosprezar. Então, tá bom. Existe um jeito melhor de fazer isso? De criar uma história com uma mensagem forte, sem que ela engula os personagens e a trama? A fonte que estamos analisando acredita que sim. Essa imagem compara duas abordagens. De um lado, você tem uma mensagem que é quase gritada, uma agenda. Do outro, uma história que se sustenta sozinha. A análise cita Os Aeronautas, outro filme de 2019, que também é sobre uma mulher num mundo dominado por homens. Mas ali, o foco é na jornada, nos desafios dela, de um jeito sutil e poderoso, criando uma história universal. E isso nos leva à distinção que essa análise considera crucial. Existe uma diferença entre o que se pode chamar de filme de agenda feminina, onde a mensagem parece mais importante que a história, e um filme com uma protagonista feminina, onde temos uma ótima história que, por acaso, é sobre uma mulher. A fonte defende que o segundo caminho cria narrativas muito mais fortes e universais. Fica aí a reflexão.